Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Batista. Estou aqui para falar da palavra do Senhor com vocês sobre escolha, vigilância e dependência. O texto que eu vou ler para vocês está no livro de Juízes, no capítulo 7, no verso 5, diz assim: Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. Só esse texto aqui. Bem, no capítulo 6 de Juízes, Deus escolhe um homem para ir à frente do povo. Porque, mais uma vez, o povo estava desobedecendo as leis de Deus e saindo da presença de Deus. Então, mais uma vez, Deus prepara uma pessoa para ir à frente e fazer a vontade dele, obedecer à vontade dele. Esse homem foi escolhido como Gideão. E aí o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é o ponto da escolha. Se vocês pegarem no capítulo 6, vocês vão ver que Gideão foi escolhido por Deus de uma forma simples, comum. Gideão não tinha nenhum diferencial como riquezas, posses, nada. Gideão era simplesmente um agricultor que estava ali debulhando o seu trigo, e o anjo do Senhor vai ao seu encontro e escolhe ele e diz assim: olha, é você o homem valente que eu preciso. Ou seja, Deus não escolhe a gente pelo que nós temos ou pelo que nós podemos achar que temos de habilidade. O Senhor reconhece as nossas qualidades e Ele nos chama da maneira que Ele quer. Ou seja, sendo você rico, pobre, da maneira que você é, se Ele vê qualidades em você, e Ele vê mesmo todos os dias qualidades na gente, a gente que às vezes joga fora a qualidade que Deus dá pra gente, Ele nos chama. Então foi assim com Gideão, um homem simples que Ele chamou para poder ir à frente do povo. E uma obra que não era uma obra fácil. Então, não eram quaisquer pessoas que poderiam estar ali. E aí o texto continua. A gente fala da escolha, que Deus não escolhe pessoas pelo que elas têm, ou pelas posses que têm, ou pelas habilidades que têm. Deus enxerga a qualidade em nós que nós nem mesmo sabemos que temos. O texto não fala, mas os estudiosos dizem que Gideão não sabia que tinha essa tal liderança, mas Deus o capacitou para isso. Então, assim, a partir do momento que Deus escolhe a gente, pode ter certeza que Ele capacita a gente para isso. E aí, mais à frente no texto, Deus já apresenta Gideão como líder do povo, e se reúne uma grande multidão de aproximadamente 32 mil homens. E quando se reúne essa multidão, cerca dos 32 mil homens, Deus diz a Gideão, fala assim: olha, tem muita gente com você, você não precisa de tudo isso para vencer os midianitas. Qual exército que você imagina que não gostaria de ter 32 mil homens? Mas não é assim que Deus faz. E aí Deus fala a Gideão: olha, dispensa os medrosos, fala para eles que aquele que tiver medo não precisa ir. Nessa primeira chamada de Gideão, 20 mil homens já abandonam, 22 mil homens já abandonam. Ficam apenas 10 mil. E Deus olha e fala: olha, ainda tem muita gente. Você não precisa de tudo isso para vencer os midianitas. A coisa já começa a parecer complicada. Você tinha um exército grande e você agora tem um exército menor. E aí Deus faz um teste com os homens. Fala para Gideão: olha, leva eles para as águas, e a maneira que eles beberem a água, eu vou dizer a você quem vai ficar com você e quem não vai. E aí a Bíblia diz que muitos se ajoelhavam e outros desciam, levantando a água sobre a boca e lambendo como se fosse um cão. E aí Deus pede para separar esses. Aí você enxerga comigo a Bíblia dizendo que o número daqueles que estavam atentos e vigilantes eram de 300. E aí vem o segundo ponto. Deus escolhe pessoas vigilantes para fazer a sua obra. Deus escolhe pessoas que estão prontas, vigilantes para fazer a obra que Ele tem para nós. E aí é um diferencial de Deus. Deus nos chama, simples como somos, mas Ele conta que nós sejamos vigilantes para fazer aquilo que Ele tem para nós fazermos. As dificuldades vão vir, mas nós precisamos ser vigilantes. Então não pode ser de qualquer maneira. Desculpa se a palavra parece dura, mas eu quero dizer para você que não pode ser de qualquer maneira.
Talvez você tenha que beber a água prestando atenção nos lados, olhando para a direita, olhando para a esquerda, porque a qualquer momento pode vir um inimigo. E se o inimigo vier, você vai estar preparado. Então esteja vigilante. Esse é o segundo ponto. E aí, a gente vê que mais um pouquinho à frente, já iniciando a batalha, Gideão começa já desafiando os profetas de Baal ali, as pessoas que faziam oferendas ou ofertas a outros deuses. Ele já começa desafiando ali, ele acaba com os altares e ele vai enfrentar os midianitas. Esses midianitas eram os mesmos que se levantaram com permissão de Deus contra o povo, porque o povo desobedecia. E aí vai Gideão e com 300 homens vai enfrentar um povo enorme, um grande exército. E aí você percebe a dependência. Olha que interessante. Deus prepara ali o povo, Gideão vai à frente. Gideão ouve o sonho que Deus dá a uma outra pessoa ali, dizendo que Gideão iria acabar com aquele povo via espada. E Gideão, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus quando ele ouve o sonho. E Gideão se prepara para a batalha. Pega ali as suas tochas, pega os vasos e ele vê o que Deus quer que ele faça. E o Senhor diz a ele: olha, quando vocês chegarem lá, rodeiem o povo e fala: nós estamos aqui em nome do Senhor e por Gideão. Gritem bem alto, toquem suas trombetas, adorem. E peguem suas tochas e segurem na mão e fiquem parados. E assim foi. Os 300 homens fizeram a mesma coisa ao mesmo tempo. E assim que eles fizeram, o povo, os midianitas, ficaram tão desesperados por enxergar aquilo, pensando que era uma grande afronta, e começaram a se aniquilar entre eles mesmos. Um matava o outro, porque Deus faz assim. Gideão não precisou nem se levantar contra o povo, nem puxar a sua espada naquele momento, porque foi tão grande o sonido, foi tão grande o som das trombetas, foi tão grande o pavor pelo fogo, foi tão grande o pavor pelos vasos quebrados, que eles começaram a se atacar um contra os outros. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o ponto da dependência, que eu quero dizer para vocês. Talvez a gente parece que está em pequeno número, que a gente não vai aguentar. Talvez as nossas forças estão tão fracas que parece que a gente não vai aguentar, que o inimigo é tão forte contra a gente, as dificuldades são tão grandes que parece que a gente não vai aguentar. Mas eu quero dizer para você: continue dependente de Deus, porque mesmo que o inimigo seja muito, seja grande, seja como era Golias contra Davi, tenha certeza que o Senhor vai te dar uma estratégia para que às vezes você não precise nem gastar as suas forças. Ele mesmo vai à sua frente e vai fazendo um milagre na sua vida. Então a dependência de Deus causa isso. Gideão foi dependente de Deus naquele momento. Ele não olhou para as dificuldades, não olhou se o exército era maior ou se era menor. Ele olhou que o Deus dele era maior que o exército dos midianitas. Então, o que eu quero dizer para vocês é: não importa qual seja o tamanho dos exércitos que vocês vão enfrentar, não importa qual seja o tamanho das lutas que vocês irão enfrentar, importa que vocês saibam o tamanho do Deus que vocês têm. Importa que vocês saibam o tamanho do Deus que vocês representam, o tamanho do Deus que vocês têm. Então permaneçam vigilantes. Saibam que a escolha não é nossa. A escolha não era minha de estar aqui. Talvez eu tivesse um caminho até diferente para trilhar, mas Deus me escolheu, mesmo simples, da maneira que sou, da maneira que Ele me trouxe aqui. E eu tô aqui fazendo simplesmente o que Ele quer. Então, não se importe com os valores. Eu sei que a gente às vezes se prende em valores, em coisas, mas pense que se Deus chamou, Ele escolheu. Mantenham-se vigilantes. E que seja qual for a batalha, seja qual for o tamanho do inimigo, o seu Deus é maior do que qualquer inimigo. Talvez você não precise nem lutar. Simplesmente obedeça a Deus, que Ele faz por você. Então essa é a palavra que eu tinha para deixar para vocês aí. Tudo de bom, Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus. E logo mais a gente está de volta aí trazendo coisas novas para vocês. Mais palavras, mais louvor, e a gente vai falando junto aí, beleza? Grande abraço aí.